E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vou estar falando sobre o filtro de linha da Clamper, modelo iClamper Energia 8. Existe também o modelo iClamper Energia 5, que é mais ou menos esse daqui, só que ele tem só 5 tomadas, esse aqui tem 8. Então esse review também pode ser meio útil para quem está pensando em comprar o iClamper Energia 5. Inclusive, mais pra frente aí no vídeo eu vou até explicar o porquê que eu aconselho o iClamper Energia 5 ao invés do Energia 8. Enfim, deixando o filtro de linha aqui de lado, eu vou estar explicando aqui agora pra vocês o que é um filtro de linha. Porque muita gente não sabe para que serve um filtro de linha. Enfim, um filtro de linha serve basicamente para te proteger de altas tensões na energia ou possíveis danos que possa fazer você levar um choque. Ele também vai estar te protegendo disso e, consequentemente, se ele está te protegendo de choque, ele também vai proteger o seu aparelho que está conectado no filtro de linha, né? Sobre o que exatamente um filtro de linha iria te proteger. Então, por exemplo, caiu um raio ali no poste da sua rua. Essa tensão estranha vai chegar para sua casa, tá? Pode ser que não, mas pode ser que sim. E caso essa tensão do raio que caiu no poste da sua rua chegar até a sua casa, esse filtro de linha vai estar te protegendo. Eu tenho minhas suspeitas, tá? Por exemplo, se um raio cair na sua casa, ali no telhado da sua casa e for direto no fio, que for direto no filtro de linha, se sua casa não tiver as devidas proteções, esse filtro de linha pode não aguentar o raio, né? Então, ok, ele te protege contra grandes coisas, mas também não é um negócio absurdo. Eu não vou estar me aprofundando sobre esse assunto. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou estar deixando o card aqui no vídeo de outro vídeo que eu já fiz falando sobre filtro de linha, estabilizador e no break. Lá eu explico melhor um pouco o que é um filtro de linha e tudo mais. Então tá, começando aqui sobre o review dele, da parte menos técnica, né? Vou começar falando primeiro na construção dele, que foi a primeira coisa que me impressionou quando eu peguei ele. Ele é um negócio robusto. Deixa eu ver quanto que ele pesa aqui. O peso dele junto com o cabo deu 429 gramas. Lembrando que pode variar 1 grama ou 2 aí do meu produto pro seu. Então é um produto até que pesado. Ele é feito em acrílico, tá? No caso, esse modelo transparente é feito em acrílico. Tem um modelo dele que é totalmente preto. Eu não sei exatamente agora que o material que ele é feito, mas pode ter certeza que os dois é bem resistente. Eu tenho minhas dúvidas que se isso aqui cair, tem uma chance disso aqui quebrar. Mas, assim, pegando em mãos, você percebe que é um material grosso, material rígido, bem feito, sabe? Muito bem feito mesmo. Eu tô bastante impressionado com a construção disso daqui. O cabo dele é um cabo de 1.3 metros. Eu acho um tamanho ok. Poderia ser maior, mas tá bom. E assim que você liga ele na tomada, ele acende uma luz aqui e outra aqui. Essas luzes não significam muita coisa, só que significa que o filtro de linha tá funcionando. No caso, eu aconselho que você compre o modelo preto ao invés desse modelo transparente. Olha, em questão de beleza, eu pessoalmente acho esse modelo mais bonito porque dá pra você ver os componentes, o circuito dentro dele. O modelo preto você já não percebe isso. Porém, ele tem um LED. Nossa, um LED maldito nele. Olha, essa dica que eu vou dar vai ser útil para quem usa isso aqui no computador. Ou se não na sala, coisa assim. Quando você apaga a luz, fica um LEDzinho que incomoda. Principalmente se ele estiver no seu quarto e estiver no local onde você dorme. Essa luzinha, tem muita gente que se incomoda se tiver uma clareza na hora de dormir. E eu me incomodo com essa luzinha. E não adianta eu botar uma fita aqui, um durex nessa parte, que se eu tampar essa parte onde a luz também sai pelos lados aqui, porque esse aqui é transparente. Então, se fosse o modelo preto, se eu colocasse uma fita aqui em cima da luz, já resolveria o meu problema. E esse filtro de linha, ele segue a norma de energia, né? NBR 14136 2002. Essa norma, basicamente, ela te dá mais segurança. Que você for reparar, olha, as conexões dele tá meio que saltadas para dentro. E isso te dá mais segurança na hora de você conectar o cabo, tem menos perigo de você levar choque. Eu não vou estar me aprofundando muito sobre o porquê que isso aqui te deixa com mais segurança, mas acho que já deu para vocês entenderem aí, né? Se quiser saber mais, dá uma pesquisada
na norma que eu acabei de falar aqui. Olha, como eu falei, se isso aqui cair tem chance de quebrar, mas eu não acho que é tão fácil de quebrar. Se cair de pequenas alturas por acaso, tem chance de danificar o circuito dele, tá? Obviamente não é bom você deixar o produto cair, mas se cair, não tem muita chance de quebrar, eu acho. Tem chance de quebrar, mas só se for de altura mais alta. Obviamente eu não vou fazer esse teste, é mais uma opinião minha mesmo. E isso aqui não vai ter só elogios, tá? Na construção dele, faltou umas borrachinhas aqui na parte de baixo para não ficar escorregando na mesa. Eu achei que faltou isso, tá? Mas mesmo faltando essas borrachinhas, a construção dele não deixa de ser boa. Pra mim poderia vir umas borrachinhas aqui, seria bacana, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui é um ponto negativo e um ponto positivo. Vai depender de você considerar aí. Ele é um aparelho bastante difícil de abrir, tá? Tem bastante chance de você quebrar a carcaça dele se você for tentar abrir. Eu não vou estar mostrando como é que abre aqui, porque eu não quero que você abra isso, tem muita chance de você quebrar mesmo, tá? E isso é um ponto negativo, porque se for fazer algum reparo vai ser mais difícil, mas quem é eletricista, por exemplo, vai conseguir abrir isso aqui de boa. Mas sei lá, isso aqui é importante pra criança, sei lá, que tentar abrir, uma criança nunca vai conseguir abrir isso daqui, eu penso. Olha, e eu vou falar aqui uma coisa bastante importante que pouca gente sabe. Se você reparar aqui na construção dele, ele tem tipo um encaixe pra tomada bem nessa parte aqui. E se você tentar conectar uma coisa aqui, você vai ver que não tem como. Se você tentar conectar uma tomada. Porém, isso aí é para você conectar um módulo. Tem como você comprar o que eles chamam de módulo, né? Uma coisa específica com essa conexão que você conecta aqui e te dá mais proteção. No caso, existe, por exemplo, um módulo que te dá proteção para antena ou se não para rede telefônica. Que eu saiba, são só esses dois. Provavelmente deve ter mais algum módulo aí. Existem esses módulos porque um raio, por exemplo, se cair perto da sua casa, ele pode queimar os seus aparelhos não só pelo cabo de energia, mas também pode queimar pela antena. Então, pela antena e também pelo cabo de telefone, no caso se tiver telefone na sua casa. Então é importante você proteger tanto a antena da sua casa quanto o cabo de telefone. O fio de internet também é importante você proteger ele, mas tem menos chance de queimar os aparelhos aí com fio de internet. Mas tem chance também. Se eu não estou enganado, também tem um módulo disso aqui para fio de internet. Mas esses módulos não compensam comprar. Esses módulos são caros. É difícil de você achar vender nesse módulo. Eu, por exemplo, não achei vendendo nenhum módulo desse. Eu só achei vendendo ele em conjunto. Ou seja, sei lá, no Mercado Livre tá vendendo isso daqui e mais um módulo. Não tem como você comprar só isso. Você obrigatoriamente você compra os dois juntos. E quando você obrigatoriamente compra os dois juntos, o módulo sai bem caro. Se isso aqui sozinho tá na faixa aí dos R$ 80 por aí, só o módulo, que é uma coisinha pequena, só o módulo também tá na faixa dos R$ 80. 80 a R$ 100. Então eu acho o módulo uma coisa cara, tá? Então, se você não sabia disso, eu acho que o vídeo já merece o seu like. Eu, por exemplo, antes de eu comprar esse produto, eu nem sabia disso. Eu só fui saber depois que eu comprei o produto. E quase ninguém fala sobre isso. Agora, falando aqui sobre os concorrentes dele. Como ele é um filtro de linha DPS, ou seja, lá no circuito dele possui um varistor, ele não possui muitos concorrentes, esse filtro de linha aqui. Ele não possui muitos concorrentes porque os outros filtros de linha, eles possuem um fusível. Eu não vou estar me aprofundando aqui nos dois, nessa parte do vídeo, mas de forma resumida, um DPS é melhor que um fusível. E no mercado, até onde eu sei, tem poucos filtros de linha com DPS. E ele também possui garantia de 3 anos. Lembrando que essa garantia não conta para os seus aparelhos queimados, tá? Ficou meio confuso, deixa eu explicar. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil tem isso. Por exemplo, você está usando um filtro de linha, seu computador está conectado no filtro de linha. Se seu computador queimar conectado nesse filtro de linha, algumas marcas nos Estados Unidos te dão a garantia tanto do filtro de linha quanto do computador. Essa garantia, no caso, é só do filtro de linha, não é garantia do computador ou do que esteja conectado. Eu usei o computador como exemplo, mas deu pra entender como é que é a garantia desse produto. É só do produto mesmo. Eu achei importante citar isso porque tem um pessoal que às vezes pode confundir aí. Agora, como eu falei aqui no começo do vídeo, eu ia falar aqui que talvez compensa mais se comprar um
um iClamper Energia 5. Esse aqui é o Energia 8 porque ele tem 8 conexões de energia, enquanto a Energia 5 tem 5 conexões. Não que eu queira entrar muito na parte técnica agora aqui nessa parte do vídeo, mas você tem que ficar atento, você não pode sair conectando qualquer coisa aqui. Deixa eu explicar melhor. O seu carregador de celular, se você observar nas especificações dele, na maioria das vezes os carregadores mostram, você vai ver, por exemplo, 1A, ou se não 0.5A. Isso aí é a amperagem do seu carregador. 0.5 ampere é meio ampere e 1 ampere é 1 ampere. Esse filtro de linha suporta só até 10 amperes, mas não é 10 amperes em cada tomada. É a somatória dessas tomadas não pode ultrapassar de 10 amperes. Caso contrário, ele vai desligar o microdisjuntor aqui. Porque eu não expliquei aqui no vídeo, mas ele tem um microdisjuntor onde você pode ligar ele, certo? Os LEDs vão acender, ou você pode desligar, aí vai parar de passar energia aqui e os LEDs também vão desligar. No caso, se passar dos 10 amperes, que é o máximo que isso aqui suporta, esse microdisjuntor, tá? Isso aqui, se tiver ligado, vai desligar automaticamente. Muito provavelmente você não vai queimar nada, ele só vai desligar aqui, aí depois é só você vir aqui e ligar. Ele desliga justamente para você ter mais segurança. Como eu vi em um vídeo que eu vou estar deixando no card aqui no vídeo, também vou estar deixando na descrição, tudo que eu falo que eu vou deixar no card eu também deixo na descrição. Teve um cara que fez um experimento. Ele conectou uma coisa que tinha mais de 10 amperes. E alguns segundos depois, isso aqui desligou, mas não chegou a queimar. Se você quiser ver esse vídeo, o link vai estar aí na descrição, como eu falei, e também vai ter o card aí no vídeo. E além de você estar atento a essa amperagem, você tem que ficar atento a até quantos watts você tá gastando usando isso daqui. Deixa eu te ensinar. Isso aqui é bivolt, ou seja, suporta tanto 127 volts e 220 volts. Se no caso sua casa for, a rede de energia for de 220 volts, ele suporta até 2.200 watts. E se a rede de energia da sua casa for de 127 volts, ele suporta até 1.270 watts. Então a amperagem e o watts tem que andar meio que em conjunto. A amperagem é a mesma tanto para 220 volts, tanto para 127 volts. Porém, o watts muda. Então você também tem que ficar atento se você não está gastando mais de 10 amperes. E também você tem que ficar atento se você não está gastando mais de 2.200 watts ou de 1.270 watts. No caso, depende da corrente da sua casa, como eu falei. Se você tiver dentro do que eu falei aqui, ele vai funcionar perfeitamente. Caso contrário, o microdisjuntor aqui nele vai desligar pela sua segurança, aí depois você liga e não cometa o erro de novo de colocar amperes em excesso aqui e watts em excesso. No caso, eu diria que você não precisa ficar tão preocupado com watt assim, tá? Fica mais preocupado com amperes mesmo, mas os dois são importantes. Você ficar atento a isso. Em carregadores, coisas muito pequenas, normalmente não especifica quantos watts consome, especifica o ampere. Quando é assim, você nem precisa preocupar, porque normalmente consome muito poucos watts um carregadorzinho desse. Agora, uma fonte de PC já especifica nela quantos watts ela consome. Normalmente as fontes de PC variam de consumir entre 250 watts até 800 watts, mas pode ser tanto menos ou mais que isso. Lembrando que isso aqui é aconselhável para você ligar em eletrodomésticos, eletrônicos da sua casa. Não vai ligar isso aqui em uma máquina de fazer pão em uma padaria, por exemplo. Uma máquina de fazer pão em uma padaria, por exemplo, tem um consumo de energia muito excessivo, tá? Isso aqui é para uso doméstico. Não ultrapassa o que eu falei, não ultrapassa a quantidade de amperes e a quantidade de watts. Então, como eu falei, se eu for conectar 8 coisas aqui nele, tem chance de você ultrapassar o que eu falei aqui, a quantidade de watts e a quantidade de amperes. Se você já esqueceu, volta o vídeo aí que você vai ver de novo. No caso, o modelo iClamper 5, ele suporta as mesmas coisas que esse aqui suporta. Então tem menos chance de você acabar ultrapassando a quantidade de amperes e de watts sem querer. Tem menos chance de você ultrapassar no modelo iClamper 5. Esse aqui tem mais chance, né, porque ele tem mais conexões. Eu também acho meio difícil você ter 8 conexões assim, tudo perto na sua casa, certo? Eu acho meio difícil isso acontecer, mas você tem que analisar aí e ver se realmente precisa dessas 8 conexões, tudo uma do lado da outra. Normalmente,
Quando você precisa de mais de 8 conexões, elas estão espalhadas pela casa, né? Não sei se essa parte do vídeo ficou muito clara, mas você não pode ultrapassar de 10 amperes e 2.200 watts, ou senão 1.270 watts, em cada tomada. Não é assim. É no total das 8 tomadas do aparelho. Ou seja, se em uma das 8 tomadas você está gastando 7 amperes, nas outras você não vai poder gastar mais muito amperes. Você vai ter que gastar no máximo, você está gastando 7 amperes, por exemplo, você vai ter que gastar no máximo mais 3 amperes com as outras tomadas. Então é importante considerar isso. Eu acho 10 amperes para 8 tomadas uma coisa meio pouca. Agora para 5 tomadas eu já acho mais plausível. Eu não falei aqui, mas isso aqui possui a proteção IP20, que é uma proteção contra poeira. Não confundam, ele não é a prova d'água. Se cair água, vai queimar. Inclusive, é aconselhado que isso aqui fique em ambiente seco, tá? É aconselhado por uma série de coisas, não é bom e umidade aqui na placa. E se ele ficar em ambiente seco, possivelmente ele vai ter uma maior longevidade de duração aí, né? Ele vai demorar mais para estragar. Falando uma curiosidade aqui sobre os filtros de linha, às vezes, algum aparelho tipo um micro-ondas, por exemplo. Às vezes ele tá tendo mau funcionamento e ele tá com uma corrente errada que às vezes acaba prejudicando outro aparelho na sua casa. E se você estiver usando isso e o seu aparelho que você está usando tiver com mau funcionamento, ele não vai tacar essa energia, digamos assim, ruim pro resto da casa. Então tá uma coisa importante que isso aqui também ajuda. Não te protege só contra raios, também te protege contra aparelhos possivelmente defeituosos. Ah, e eu já ia esquecendo de falar aqui, mas não é aconselhável que você use esse filtro de linha sem você ter o fio terra na sua casa. Para quem não sabe, o fio terra é aquele terceiro furinho nas tomadas, né? A iClamper não informou nada sobre isso, tá? Que você deve usar isso. Mas, pelo que eu tava vendo o pessoal falar, se você usar, por exemplo, um adaptador de 3 tomadas para 2 tomadas, obviamente o filtro de linha vai continuar funcionando, só que ele vai ficar menos eficiente. Tem mais chances de vir, por exemplo, vir um raio, queimar o filtro de linha e ainda queimar o aparelho que estava conectado no filtro de linha. Então, para você ter mais segurança, eu aconselho você sempre utilizar o filtro de linha em uma casa que tem a tomada de 3 pinos, né? No caso, com o fio terra. Ah, e lembrando que tem algumas casas que tem o fio terra só para enfeite. Como assim só para enfeite? A casa só tem um furinho ali do fio terra, mas não tem um fio de verdade, o terceiro fio ali por trás da parede. Então, para você ter certeza disso, pergunta pro seu pai ou o responsável aí que provavelmente ele vai saber. E também tem uma outra opção, se ninguém souber, você pode abrir a tomada, tá? Cuidado para não levar choque. Faça isso só se você for adulto. E ver se sai 3 fios de lá. Então tá, eu tô encerrando a parte que eu falo por ele mais superficialmente. Vamos entrar mais aqui nos detalhes. Nessa parte do vídeo provavelmente vai ter muito nome diferente. Então, se você é leigo, provavelmente você não vai entender muito, porque eu não vou ficar explicando, não é o meu intuito explicar cada coisinha nessa parte do vídeo, porque ele já tá ficando meio longo. Antes de eu começar falando sobre isso, eu queria agradecer a um cara no Adrenalina, no caso, Hitom2, acho que eu pronunciei o nome certo. Ele fez um review no fórum do Adrenaline, e lá ele mostrou cada componente, o nome deles, o modelo deles. Ele abriu a placa-mãe e mostrou aqui cada um dos componentes, tá? Isso é uma coisa muito útil porque não é normal se encontrar essas especificações aí na internet. Então, se você quiser ler mais com calma essa notícia, entra no link aqui na descrição. Então tá, falando sobre o sistema elétrico dele, ele tem um microdisjuntor, que já dá pra vocês verem nessa parte aqui, ó. Ele tem como você basicamente selecionar em ligado e desligado. No caso, o desligado é o off e o ligado é o reset. Esse microdisjuntor faz o papel de um fusível. Não é exatamente um fusível, mas dá pra gente se assemelhar com um fusível. O que acontece com o fusível? Se passar alguma tensão muito alta acima do que o fusível aguenta, o fusível vai explodir e não vai deixar a tensão continuar passando. Aí no caso, quando o fusível explode, você tem que trocar ele, mas o fusível é baratinho, custa aí uns 50 centavos, depende da região onde você mora. Já esse daqui é um fusível eterno, tá? Um fusível que nunca estraga. É claro que pode estragar, mas se vier essa tensão alta na energia, você não precisa trocar o microdisjuntor. Ele só vai fazer um estralinho, ele só vai desligar aqui, ó. Aí depois é só se ligar e vai estar
funcionando normalmente. É claro que existem exceções, o microdisjuntor aqui pode estragar assim como um fusível, mas é muito mais difícil de um microdisjuntor estragar do que um fusível. No caso aqui ele possui 3 varistores de 14 mm. Além disso, entre os 3 varistores ele possui 2 fusível térmico no meio desses 3. No caso, esses fusíveis térmicos desligam quando chegar em 115 graus Celsius. E ele também possui aparentemente um capacitor X2 que serve para eliminar o ruído. Ou seja, por exemplo, sabe aqueles carregador de celular quando você conecta na tomada lá? Ele fica fazendo um barulhinho irritante, um barulhinho assim, ó. Então, esse filtro de linha não tem esse barulho justamente por causa desse capacitor X2, que no caso elimina o ruído. E ele também vem com 2 capacitores cerâmicos. No caso, eu tenho uma reclamação para fazer aqui. Normalmente os componentes, eles vêm escrito aqui a especificação deles, o modelo. Esses capacitores, no caso 2 capacitores cerâmicos aqui, não estão escrito nada neles, me parece um capacitor genérico, mas eu não tenho muita certeza. A parte um pouco mais técnica do vídeo vai ficando por aqui. Se você quiser saber exatamente o nome de cada coisa, o nome do microdisjuntor, o modelo do fusível, acesse o link aqui na descrição que eu falei aqui mais pra trás no vídeo. Lá o cara especifica cada coisa. Eu já tinha esquecido de falar, mas bem aqui na parte traseira dele tem um adesivinho falando a data de fabricação. No caso, o meu foi fabricado no dia 15 do mês 9 de 2020. Não ranque esse adesivinho porque você pode perder a garantia, tá? Cuide bem do seu produto. Enfim, e é dessa forma que eu vou terminando o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se tem alguma dúvida, comenta aí. Se quiser tornar um membro, agora eu tenho essa opção do canal para o pessoal ser membro. E eu vou indo nessa. Até a próxima. Tchau.